Nossa história de hoje começa na fazenda Irara Preta, em Itaju. Nós vamos falar no Câmara Livre com Orminda Machado de Camargo. O que a senhora se lembra de Itaju? Olha, as lembranças e as experiências são as melhores que eu tive. Eu recordo assim com muita alegria, com muita satisfação, tudo aquilo que eu vivi na roça. Os valores, os princípios que eu aprendi têm raiz até hoje. Eu digo, se hoje eu sou uma mulher realizada e feliz, grande parte resultou de lá, foi fruto da roça. A senhora morou lá até os 17 anos. Onde estudava? Não, eu fiz só a escola mista. Depois fiquei ali sem fazer nada. E não tinha televisão, não tinha computador, só tinha um rádio de pilha que às vezes nem funcionava. Não tinha jornal, não tinha nada de comunicação escrita. Tudo era verbal. Dessa tradição verbal, a senhora aprendeu muita coisa. Muita coisa. Para você ter uma ideia, Nelson, a minha mãe era analfabeta. Por quê? Porque de 9 filhos, só ela mulher. Os homens pegavam um cavalo e iam para o distrito para estudar, e ela não podia. Aí meu nono contratou um professor, ficou só 3 dias, não se adaptou e ela ficou sem escola. Olha que coisa. Mas ela foi nossa catequista. Por quê? Ela aprendia as orações, né, com as outras mulheres, porque em volta da fazenda tinha outras raças, como eu te falei. E aí ela aprendia as orações, tinha tudo na cabeça. Fala sobre isso, que é uma questão interessante. A senhora acabou sendo privilegiada lá na Irara Preta, no lugar onde nasceu. Muito. Ao redor tinham nacionalidades diferentes. Diferentes. Eram espanhóis, portugueses, libaneses, sírios, portugueses. E ali era uma riqueza de cultura, né? A culinária, nesse meu livro que eu estou lançando de culinária, tem as receitas fabulosas, né? Receitas caseiras mesmo. Quando tinha as festanças, apareciam receitas de todo gênero. Você vê, e pra gente ir à noite, né? A gente leva lampião, vela. E formava-se quase uma procissão. E a gente passava por Pinguela, passava pela Mataburros, né? E ali a gente ia numa satisfação muito grande. A senhora não fica frustrada por a gente ter medo do escuro no ambiente urbano com computador, iluminação? Hoje e antes passavam esses lugares ermos. E a gente não tinha medo, não. Apesar de falar, tem saci, tem lobisomem. Eu nunca vi nada disso. Tinha medo só da mula sem mula cabeça? Sem cabeça, mas isso tudo Caipora, era lenda. as lendas? As lendas. Eu não tinha medo, não. Eu sempre fui muito corajosa, né? Como eram as sextas-feiras? Sexta-feiras era uma maravilha. Tinha tal de reza, né? E cada semana era numa casa. E como eram muitas casas, tinha colônia, né? Tinha colonos. E marcava-se, não só na fazenda do meu nono, mas em outros sítios e fazendas. Iam revezando? Ia revezando. E a gente ia, ninguém faltava. Mas tinha uma questão, acabava sendo um encontro de fé, mas um encontro cultural e de convívio também. Tinha os sabores, né? Isso. Era fé, devoção e sabores, né? Era uma coisa linda. E eu servia, viu? Era um broa de mandioca, feita na folha de bananeira, aqueles pães caseiros. Broa de mandioca assada na folha de bananeira. Aqueles pães caseiros enormes, né? A fatia era bem grande. Passava-se uma manteiga, né, feita em casa. Meu Deus, que coisa! Eu sinto o gosto até hoje. Cozinhava-se muito com a gordura, por exemplo, do animal, do porco? De porco. E até hoje eu cozinho. Às vezes eu vou no açougue e compro o toucinho e faço a gordura. Fogão de lenha? Fogão de lenha não tenho, mas eu tenho muita Agora saudade. não, mas na época tinha. Sim. Certamente tinha. Que saudade, né, do fogão de lenha. A nossa casa era de barro na fazenda. De taipa ou bairro? Taipa. E não teve problema com o barbeiro, a chupança? Graças a Deus, não. Que sorte. Não tinha na época, não. Porque na vida rural brasileira, a doença de Chagas, né, que através do barbeiro, que é o transmissor, ele acabou se hospedando em muitas casas. Eu acho que dependendo da região, né? Lá, graças a Deus, não tinha nada, né?
Entendi. Nunca ouvimos falar. Na região onde eu tinha muito barbeiro. Ah, sim. Ela deu sorte lá então também. É. Mas fala mais das comidas, ainda estou curioso. Broa. Broa de mandioca, o pão caseiro, rosquinha, né? Vários tipos de rosquinha. E a bebida era o roxo quente. O que era o roxo quente? Café com pinga. O anisete. Mas a cachaça lá da... Cachaça do alambique? Do alambique. É. Ó, lá tinha moinho, né? Monjolo. Eu vi tudo isso, pilão. Eu convivi com isso. A senhora fez paçoca de pilão, então, também? Sim. Pamonha de milho verde. E eu torrava café, depois moía o café. Que saudade daquele sabor, hein, Nelson? Que saudade. E o bolinho de goma? De onde a senhora trouxe? Então, o bolinho de goma é uma receita feita na roça. E se você for ver a receita, fala assim, um copo de leite faltando um dedo, um copo de óleo faltando 2 dedos. Então é receita mesmo, caipira. É uma brincadeira? Não, é sério. É sério? É sério. Mas por que o copo de leite não pode ser completo? Não pode porque não dá certo. A consistência. Derrama. A consistência não fica boa. Jura? Você tem que medir certinho, senão não fica boa. Até hoje a senhora faz? Sim. E ofereço para meus amigos, né? E no momento que eu faço isso e a gente começa, põe na mesa, a gente pede a bênção, a gente deve pedir, né? E aí a prosa, meu filho, você tem cura afetiva e de relacionamento. Aí que tem um outro grande ensinamento. O sítio ensina muito a vida rural, a tradição verbal, longe dos computadores, essas coisas urbanas que nos tomam muito tempo e atenção hoje. Acho que para deixar mais alienados. As pessoas se conversavam, se olhavam nos olhos. A convivência é muito harmoniosa, né? Você sabe que meu pai, na época da colheita, dizia para nós, vamos terminar logo para ajudar o outro. Que legal. Isso é maravilhoso, né? Matava porco, né? Minha mãe fazia os pacotinhos. Vai levar para dona Ana, para dona Maria, para dona... Era um mutirão informal. Mas também toda semana você tinha, né? Quase todo dia você tinha de volta. Te fala da questão das dificuldades hoje, né? De gerar riqueza e ter a mesa farta. A economia de subsistência do campo não é uma vida fácil. Tem que acordar de madrugada. Muito trabalho. Exige muita dedicação e trabalho. Mas tinha muita fartura. Muita fartura. Fazia-se a horta, né? Com tudo, até plantas medicinais. Se uma criança ficasse com febre, a mãe dizia, vai lá na horta, pega um chá. Fazia o chá, fazia uma oração, o bichinho já saía. Se tinha diarreia, que na minha terra chama-se caguira, não sei como que chamava lá na fazenda Irara Preta. Diarreia mesmo. Ou caganeira, vai, as pessoas ficam achando ruim da palavra, mas é isso. Chá de folha de goiaba. Pronto. Na hora. É verdade. Tinha aquela doença de amarelão, né? Ictirícia, que falava. Ictirícia. Ictirícia, isso. Aqui que fazia, diz que se você ingerisse 7 piolhos vivos, você sarava. E eu ia caçar os piolhos. Punha numa caixinha de fósforo e dava para as pessoas. Olha que coisa. Caçava o piolho? Sim. Caçava o piolho como? Nas crianças da escola tinha muito piolho. Lógico. De vez em quando eu estava cheio de piolho. Minha mãe tinha que caçar. Tinha lêndia, né? Tem aquele pente fino lá que passava. Sim. Tinha muito como isso. Ver as mães, na época, as crianças no colo passando pente fino. Olha, eu vivia com carrapato. Né? À noite tinha carrapato estrela assim nas axilas. Tinha carrapatinho pequeno. E tinha o tal do miquim. E eu dizia, escuta aqui, miquim, como é que você veio parar em mim? Você não tem asa, você é tão pititico. Sei lá, ele aparecia. Mas como o carrapicho no pé, né? Quando você entra na invernada, e bicho de pé. Fica na canela. Bicho de pé era 10, 12 por dia. Às vezes não dá para você tirar tudo na lamparina, no outro dia ele já estava... Tirava na lamparina com a caneta, com o canivete? Esquentava com o canivete? E já estava feito uma batatinha, crescia a barbaridade. Nossa. Eu passei tudo isso. A senhora falou do toucinho aí, as pessoas também ficam assim com o toucinho, mas faziam um rasgo na cabeça para tirar o berne, né? Porque coloca o toucinho, o berne saía da cabeça e ia pro toucinho. Mas você precisa cozinhar bem a carne de porco, né? Toda a carne. Sim. Você tem que saber fazer, né? Meu Deus, a minha nona fazia tal de polenta em formaiá. O que era isso? A polenta bem durinha, né? Aí fazia o toucinho frito, pegava aqueles granulados, colocava em um queijo parmesão bem gostoso, ralado, mas o meu genro até hoje, eu contei, ele falou, a senhora vai fazer para mim. Vou fazer para ele. E o franguinho, que a gente mistura franguinho com arroz, virou galinhada? Galinhada.
E o arroz com costela de porco. Faço até hoje. Bem fritinho. Mas ela só faz refoga a costelinha primeiro, Eu refogo a costelinha, deixando ela bem assim, escurinha, né? Escurinha. Aí você coloca a cebola, o arroz cru, mais um pouquinho de sal e deixa ferver. Quantidade de água. Aquilo fica tão gostoso, como diz o caipira, nem cachorro come, porque não sobra. E sustenta, como diz o caipira, né? É. A senhora apartava os bezerros, Sim, enfim, o gado na invernada? Sim. Eu ia a cavalo, né? O cabrito era o nome do cavalo. E eu ia, e galopava, nunca caía. Só para as pessoas não confundirem, cabrito era o nome do cavalo. O nome do cavalo. E ele era ensinado. Ele ia. E eu, olha, eram 12 até 15 bezerrinhos que eu tinha que separar. E dia de chuva era difícil, porque eles chegavam perto, né, da mangueira e voltavam. Arrebitavam o rabo e voltavam. Eu tinha que ir de novo. Só tirou leite? Não, eu não tirava leite. Era minha mãe e minha irmã. Coava com aquele pano? Sim, sim. Mas os 5 filhos não tomavam leite. Por quê? Porque nós tomávamos água de mina e a gente tinha excesso de cálcio. Então já era normal. Eu, por exemplo, se eu vou fazer exame, eu tenho excesso de cálcio. Mas a senhora identificou quando que tinha excesso de cálcio? Por causa da água da mina? Mas eu acho que é Deus, né? Parece que fala, não vai tomar leite. E a gente não gostava do leite. Será que é porque o corpo já se auto-adaptava com excesso do cálcio? É providência divina, eu acho, né? Na sabedoria do campo ali popular. E a minha filha hoje é dentista, né? Você vê, eu tenho dentes bons. Ela fala, mãe, você tem um dente tão duro. As minhas brocas até quebram. E quase não há cárie. Entendi. É impressionante. Mas ela atribui o que hoje? Já que ela estudou a água? Ela atribui a água. Água de mina. Água de mina. Tem muito cálcio. Eu vivi todo o tempo, né? Eu fui escovar dente, né? Eu tinha 14 anos. Mesmo assim, a senhora tem pouca cárie? Se tinha alguma coisinha assim, meio pretinha, olha o que eu fazia. Passava cinza, carvão, areia, bicarbonato para tirar a mancha. E mesmo assim, resistiu. Que bom. Eu tinha um dente torto, né? Nasceu torto quando tanto eu colocar a língua. E aí o povo, como era levado, falava, dente torto. Aquilo para mim era um desafio. O que eu fiz? Um belo dia, tentei colocar, né, para frente, fui puxando, é esse aqui, endireitou. Endireitou. E eu conversei com um dentista, nosso amigo, que ele faz aparelho e tudo. Ele falou, você acertou, menino. Naquele tempo não tinha. Dona Urbina, a senhora foi estudar então depois de adulto, depois Sim, que veio para Bauru. Depois que eu vim para Bauru. Aí fiz Madureza, que era artigo 91, né? E hoje é o, como é que fala, tem um nome, agora me fugiu. Tá. Mas os pais vieram para cá, por quê? Por que deixaram o sítio? Então, deixaram o sítio de tanto eu rezar, que eu queria ser professora. Eu atribuo a isso. Aí nós viemos, até eu contei no livro aí, Bauru de Todos os Tempos, que nós tínhamos aqui 2 tios já. Tá. E pelo entroncamento rodoviário, que estava em expansão... Ficou mais fácil. E meu pai, então, chegou aqui e montou o Frutal Bauru. Tá. Primeiro ele comprou um sítio em Avaí, ia todos os dias, né? Depois ele foi para Arialva, tinha sítio. Mas ele já tinha sido comerciante antes? Já. E depois... Anhambu, como é que é o nome? Anhumas. Anhumas? Anhumas. Fiquei com Anhambu na cabeça. E no final ele estava no Frutal Bauru. Depois ele morreu com 95 anos. 95? 95 anos, sem tomar remédio. Viu? Uma saúde incrível. Mas tudo bem, comia as coisas do campo, tinha gordura, mas as questões eram naturais, água da mina, economia de subsistência, tirava da própria horta, a carne, enfim. Mas dormia cedo. Dormia cedo. E, teoricamente, dormia bem. Dormia bem, porque o Lampião deixava o nariz todo sujo, preto. Então a gente ia dormir cedo. A senhora lembra como espantava pernilongo, não? A minha mãe colocava uma laranja assim, cortada, né? Virada assim, e colocava cravo da Índia. Na laranja? Na laranja, espantava mesmo. Isso eu não vi, eu vou anotar aqui. Laranja e cravo da Índia. Você divide ao meio, vira ela assim e coloca bastante cravo da Índia. Acho que aquele perfume, ou sei lá... Matava o pernilongo? Fugia, matava, mas ele... Fugia o pernilongo? Fugia. Afugentava? Ele não gostava do cheiro.
Tá. Porque pegava querosene naqueles sacos de estopa, Não, isso tacava fogo para fazer fumaça. Não, isso nós não mas fazíamos. ficava insuportável dentro da casa a gente, depois. é muito mais prático, né? Não, a da sua mãe é muito melhor, mas o que eu fazia... É a sabedoria da roça, né? Tô falando o que eu fazia porque eu vivi isso. Eu também nasci no sítio, né? Então estou compartilhando com a senhora sim, aqui. Sim. E aproveitando para lembrar do sítio, que é muito gostoso. A senhora aprendeu a rezar lá, então? Aprendi. Eu tinha muita fé em Nossa Senhora Aparecida, né? A imagem dela está comigo agora. E qualquer coisa que houvesse, eu de joelho, eu aprendi a rezar de joelho. Até às vezes eu conto para o Padre Elidio e falo, senhor, Ormindo, você não ia tirar o joelho para rezar? Eu falei, era a posição. Entendi. E, por exemplo, se faltava chuva, olha que experiência linda. A gente fazia uma procissão luminosa, todos. Marcava um lugar e a gente ia. Chegava lá, ajoelhava todos, erguia a mão para o céu, olhar e pedia chuva. Olha, Nelson, dali 2 dias vinha chuva. Não uma chuva grossa, ou uma chuva muito pequena. Era a chuva ideal para o plantio. Aquela chuva tranquila, Olha permanente. Olha o que faz a fé, a devoção e a oração. A senhora é devota e fervorosa de Nossa Senhora desde criança? Desde criança. O que eu pedia, eu era atendida. Por que ela é intercessora? Porque ela é mãe. O que a mãe não faz para um filho? E ela, então, é medianeira, que eu te falei de todas as graças, e ela intercede por nós. Ela é tão, assim, importante na nossa vida, e foi na vida de Jesus, né? Que muitas vezes você não pode pedir uma graça para Jesus, porque envolve a vontade da pessoa. E se Jesus vai atender o seu pedido, ele vai contra a lei universal do Pai, que é o livre-arbítrio. Então pede para a mãe que a mãe intercede. Pede para a mãe que a mãe intercede. Pode pedir para os santos também, né? Para os anjos. Olha que coisa maravilhosa. E isso eu sei, então eu sei rezar. Muitas vezes a pessoa não sabe rezar, né? Agora tem um ensinamento aí, né? Que os religiosos sempre aconselham. Não pode pedir qualquer coisa, né? Não, tem que ter que sabedoria para pedir. Eu, por exemplo, na infância, eu era muito sardenta, clarinha, muito sol, não tinha protetor solar, nada, né? Aí, eu era muito levado. Sua sardenta... A senhora era muito peralta, Peralta, né? peralta. Sua sardenta, seu dente torto, aquilo, eu ficava revoltada. Aí, eu ia para a igreja e fui perguntando assim para os santos, para quem que eu vou pedir para tirar essa sarda? Sozinha. Aí eu olhei São Benedito, pedi para São Benedito. Mas que sair nada. Mas por que a senhora pediu para São Benedito? Porque ele era moreninho. Falei, acho que ele vai. Aí o que eu fazia? Voltava lá e virava o santo de costa. O padre nem sabia que era eu. Queria saber quem era eu. Que era de Malvadeza? Não, porque ele não me atendia. Olha, agora peço perdão para São Benedito. Ah, entendi. Mas eu era menina. Certamente ele perdoou. Perdoou. A senhora tem quantas santas, quantas imagens? 87 imagens de Nossa Senhora. Que ela tem quase 1000 títulos, né? Falta muito. E são maravilhosas, viu? Aquela fé, as pessoas que visitam ficam encantadas, né, com as minhas imagens. Mais do que isso, a senhora fez e faz ainda uma pesquisa sobre a história desses nomes. Aí eu comecei a escrever os livros das histórias de Nossa Senhora. Já escrevi 2, estou a caminho do 3º. Exercitando a função de professor ainda plenamente. Isso. E eu gosto muito de escrever, né? Já escreveu no Bauru de Todos os Tempos, a gente falou do livro aqui. Eu estou em 7 antologias na academia, né? Eu tenho Academia Varões de Letras. Eu tenho 2 no Rio de Janeiro, uma em São Paulo e as outras aqui, que é da academia. Tá. A senhora tem 2 filhos? 2 filhos. A senhora foi boazinha com algum deles? Se tivessem sido peraltas? Eu era meio rigorosa. Assim, Era? Era. E eles dizem que têm orgulho de mim. Por quê? O marido não assumiu. Não posso falar mal dele, mas já morreu. Tá. E eu, então, é que era mãe e pai. Entendi. Mas eles foram bons filhos, estudiosos,
Ele estudou na Unicamp, em Campinas, passou. Eu apenas fazia manutenção. Formou engenheiro químico. Que legal. Hoje é um grande empresário. E ela estudou odontologia aqui em Bauru. É uma grande dentista. Entendi. O livro A Saga de uma Caipira conta a história da senhora, de certa forma? A minha história. A minha história, a minha projeção no trabalho. Que eu, apesar de ser caipira, de ter saído da roça aos 17 anos, acho que Deus me deu a oportunidade, né, de ir vencendo os desafios, e fiz faculdade, aí eu passei no concurso e aposentei como diretora de escola. Lhe incomoda hoje ver, até como professora, a senhora deve ter visto muitos exemplos assim, infelizmente, ou não, os meninos que estão lá com preguiça, não querem... Eu acho que eles têm que entender uma mensagem minha, sempre é tempo para você subir na vida e você se projetar e fazer o que quiser. Eu fui fazer faculdade, eu tinha 47 anos, os filhos já eram grandes. Por quê? Eu tive, assim, a iniciativa de dizer, meu marido não assumiu, eu tenho que assumir Ela primeiro criou os dois filhos. Então eles querem estudar. Como é que eu vou fazer com o ordenado professor 1 que eu era? Aí tive a inspiração e fui em frente. Fiz a faculdade, terminei, aí ingressei como diretora, aí o ordenado subiu e eu tive a felicidade de... E por sinal que eles passaram numa escola sem precisar pagar escala do Estado. Olha, muito mas bom. Na oração, viu? Tiveram força de vontade. Mas ali na oração, viu? Mas a senhora concorda que... Tudo bem, a senhora reza, a senhora tem fé, mas agora, eles... ela não vai atender quem é preguiçoso. Não. Mas eles viam em mim um exemplo. Sim. Até hoje eles falam, mãe, nós temos orgulho de você. Que bom. Porque eu nunca fiz daqueles momentos difíceis, eu murmurava, não, eu era alegre, não contava muito para todo mundo a minha situação. Tinha gente que falava, nossa, a menina tem uma vida fácil, que eu não demonstrava. Dona Minda, eu lembro nas festas de reis, que rezava-se os terços, e os terços têm os 5 mistérios, cada qual com 10 Aves Marias, né? Isso. E o Pai Nosso. Além de Salve Rainha, enfim. O rosário é o quê? São os 4 mistérios. Quer dizer, o primeiro é o mistério gozoso da alegria, que é a infância de Jesus. Depois vem o doloroso, aquela parte que Jesus sofreu muito, né? Depois vem o glorioso, que é a ressuscitação de Jesus. Ele ressuscitou. E depois, mais tarde, o Papa João Paulo II acrescentou os luminosos. Logo, o nome terço ficou uma tradição, mas ele não é mais um agora terço. Agora é quarto. Mas fica terço, né? Sim, mas ele acaba tendo 4 mistérios. E os luminosos veio assim, complementar tudo. Porque aí os luminosos que são? É o batismo de Jesus, depois tem... foi segundo, meu Deus, agora fugiu. Não tem problema. O reino de Deus que foi instalado. Claro. E depois tem... Ih, agora fugiu. Olha que eu sei isso de cor salteado. Fazer uma continha para quem reza pouco. 4 mistérios, são 50 cada um, rezam-se 200 vezes Ave Maria. Né? Aves Marias. Que coisa. Quanto tempo leva para essa reza? Eu levo 20 minutos. 20 minutos? 20 minutos. Mas a senhora desenvolveu uma técnica, né? Que se for meio lento. Eu sou rápida. Quantas vezes a senhora reza por dia? Então, eu faço um terço 6 horas da manhã. Meio-dia eu faço de novo. Porque são os horários que são indicados. Já 6 horas da tarde. Quase o terço da senhora. Não tem problema, eu rezo depois. Aí não tem problema. 6 horas e depois antes de dormir. E se eu acordo de madrugada, ainda eu faço um também. Porque eu gosto. Entendi. Mas a senhora adora viajar também. Muito. E aí conheceu todos esses lugares onde ocorreram as aparições de Marias. Isso, e eu só faço peregrinação. Qual é a diferença? Sempre vai um diretor espiritual, né? Um padre, um diácono. E excursão é mais cultural. E a peregrinação, além da cultura, você vai visitar os lugares santos. Então eu já fiz até Medjugorje.
conheço todos os santuários marianos, fui para a Terra Santa, fui para o México, né, que tem lá Guadalupe. Guadalupe? E fui para o Chile recentemente, faz 2 meses. Que Lá, é a Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo no Chile, Guadalupe no México, né? No México. No México. E Fátima em Portugal. Portugal, Lourdes na França. Na França. A Nossa Senhora Rainha da Paz em Medjugorje. E Aparecida. Aparecida no Brasil, né? Você viu a história dela, é linda, né? Sim. Esses tempos nós vimos. Os pescadores primeiro encontraram o corpo e depois a cabeça. O Círio de Nazaré, que é em Belém do Pará. Né? Eu já estive lá, é uma coisa rica, né? Coisa linda, nossa. E aqui nós temos uma igreja de Maria de Nazaré, que fez o Círio também. Eu estive lá, até fiz um texto, né? Foi para a diocese agora de Bauru. Ter fé é acreditar sem ver? Sim. Essa é a fé absoluta, né? É a fé expectante, que eu digo. É você pedir e ver acontecendo, sem ver. E essa fé você precisa pedir, porque ela é uma virtude teologal. Fé, esperança e caridade, né? Então, se você tiver isso... E quando você pede uma graça, primeiro de tudo, o requisito para você obter essa graça é você ter fé. Segundo é você administrar o teu perdão. Ou você perdoa ou você pede perdão. Saber perdoar. Saber perdoar. Se você tem que, por exemplo, se arrepender dos pecados, os pecados maiores, né? E se você frequentou outra seita, outros lugares, você precisa renunciar. Esses 4 requisitos você tem a graça. Garanto. A senhora está lá na Rádio Bandeirantes, no programa Boas Novas. Boas Novas, é um programa que evangeliza. E além de evangelizar, a gente ainda dá as receitas, né? E eu aproveito das receitas caseiras. Aqui, porque a gente está gravando, a senhora não deu nenhum sorriso ainda, mas eu fui na casa da senhora para convidar, a senhora deu sorrisos lá. Eu gosto muito de sorrir, da atendente. Não, mas nem por isso. Não, eu estou brincando. Lógico. E eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa feliz. Faz muito bem. Faz muito bem de ser. Não ficar com ressentimento. Isso ajuda muito. Eu acho que durante os meus 82 anos, eu fiz a vontade do Pai. E tudo que eu fiz foi com amor, com carinho. Porque se você... Deus não vê o ato que você faz, a coisa que você faz. Ele vê o esforço e o amor que você empregou para fazer. E isso eu sempre empreguei na vida. Dona Orminda, muito obrigado. A senhora é uma graça, copiando a frase de Nossa Senhora. E por que eu fiquei à vontade? Porque você é um jovem ainda, né? Que tem assim uma expressão de carinho, de acolhida, que deixa a gente à vontade. Imagina, muito obrigado. Parabéns aos filhos. Você está convidado para ir tomar um café e comer o bolinho de goma. Se a senhora fizer o bolinho de goma. Aí eu trago um para Camila também, tá? Porque ela fica com o olho gordo do outro lado enquanto a gente está gravando aqui. Está convidada, viu? Tá bom. Depois passa a receita para ver se ela aprende a fazer. Quem sabe um dia ela ensina para os filhos. Né? Se ajoelha para rezar e traz um bolinho de goma para nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. O Câmara Livre de hoje conversou com Orminda Machado de Camargo, a dona Orminda lá da fazenda Irara Preta, em Itaju.